Quero ler uns versículos no Evangelho de Lucas, Lucas 7, versículo 36 em diante. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugá-los com os cabelos de sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-os com um unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nós cantamos um hino, agora aqui é o último hino, Achei um Bom Amigo. Falando do Senhor Jesus. Essa mulher, ela achou em Cristo salvação para ela. Era uma mulher pecadora, não diz nada mais dela do que isso, que ela era uma pecadora. Só que realmente a sua reputação era conhecida como tal. E o Senhor, na casa desse Simão, né, ele assentado à mesa ali, nós vemos que ela vai até lá. Não diz como também ela entrou, mas diz que ela entrou na casa dele. Por detrás ela foi aos pés do Senhor e ali ela ficou. Nós não encontramos uma palavra sequer dessa mulher. Nós encontramos um diálogo entre o Senhor e o Simão. E esse Simão é uma figura do homem com a sua justiça própria. É verdade? É um homem com justiça própria. Ele convidou o Senhor para ir na casa dele. Só que o Senhor, para ele, não era nada, né? Porque aqui não diz qual a intenção do convite dele para levar o Senhor para a casa dele. Não é dito aqui, né? Mas nós vemos que ele era um homem religioso, diz aqui no versículo 36, ele era um fariseu, né? Ele era dos judeus, rígido, né?
com as coisas da lei, mas ele não tinha vida nenhuma. Não tinha vida para com Deus. Então ele convida o Senhor para ir na casa dele. Só que ele não sabia, por desconhecer realmente o Senhor, ele não sabia que aquele homem que estava ali sentado na mesa da casa dele, esse homem era Deus. Nós estamos lendo sobre ele, né, aqui em Filipenses, nas leituras que nós temos feito hoje. Esse homem que estava aqui presente nesse mundo, o Senhor Jesus, né, que foi conhecido como Jesus de Nazaré, filho de Maria. Esse homem era Deus. Era Deus, por assim dizer, velado, né? Essa glória dele foi velada. Então, quem o via, realmente via nele somente um homem, aparentemente. A aparência dele, ele era um homem comum. Versículo lá em Isaías 53 fala assim: olhamos para ele e nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Era um homem comum. Lá no Getsêmani, após eles terem comemorado ali, feito aquela ceia e feito o partimento do pão, eles saíram e foram ali, como de costume, para o Getsêmani. E Judas tinha ido trair ele, ou melhor, já tinha traído ele por 30 moedas de prata. E eles queriam ir lá e prender o Senhor. E ele sabia, o Judas, né, sabia que ele tinha o costume de ir ali para aquele lugar com os seus discípulos e ficar ali no jardim de Getsêmani para orar, para ficar com ele. Então ele leva uma escolta de soldados para prender o Senhor. E Judas falou assim: olha, esse vai ser o sinal. Aquele que eu chegar lá e aquele que eu beijar ele, prende, que é esse aí. Por que ele teve que fazer isso, né? Porque se os soldados chegassem lá, estaria o Senhor com os demais, né, os demais discípulos, que eram os apóstolos, né? Eles iam chegar lá e olhar, mas quem que é ele aí? Não iam saber quem era, porque o Senhor era comum. O Senhor não é aquele que muitos pensam que estava sempre à frente, em eminência, que era um homem popular. O Senhor nunca foi popular. E ele era tão comum que ele ia ser confundido no meio dos discípulos dele. Então, Judas tinha que ir lá e beijar ele para saber quem era, porque senão eles não iam saber. Então, era um homem aqui, realmente, Simão olhou para ele e falou: quem que é? Esse aí não... é mais um, né? É um homem. Mas era o Senhor. Esse era o homem que existiu antes de todos nós. Ele, na glória, 3 pessoas, Deus Pai, Filho e Deus Espírito, são 3 pessoas distintas. E esse aqui é o Filho, o eterno Filho. Saiu, deixou a sua glória, veio a esse mundo para nascer de Maria. Então, aquela criança que nasceu da Virgem Maria, né? Por que tinha que ser a Virgem Maria? Porque ele não foi gerado pela vontade do homem, por humano. Ele foi gerado por Deus. Mas era um homem natural, um homem físico, né? Da sua natureza humana. Só que esse homem existia antes. Nós nunca desistimos. O espiritismo e outras religiões dentro do segmento diz que você já existiu, você foi reencarnado. Você foi fulano, você foi ciclano. A Bíblia não fala isso. Tem um versículo lá em Hebreus, vamos ler o versículo de Hebreus, só para entender o que... Segurando aí em Lucas, nós vamos voltar aí, por favor. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, 27. E como aos homens
está ordenado morrerem uma vez, e vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, ou seja, uma só existência aqui nesse mundo. Então, nós aqui, cada um, nós passamos a existir no dia que nós somos gerados no ventre da nossa mãe. Né, Gra? No dia que a nossa querida irmã Lena concebeu, a Gra não existia antes, ela passou a existir naquele momento em diante. E cada um de nós aqui é a mesma coisa, ninguém existiu antes. Só que é o seguinte, nós temos princípio de dias e não temos fim de existência. Porque a morte, ela apenas interrompe o nosso tempo aqui. Aqui. Por isso que Hebreus fala assim. Senhor, você enxerga. Estou lá em Hebreus. Como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e daí, acabou? Não, ele vive ainda. Vindo depois disso, o juízo. Ou seja, o homem após a morte, ele continua. Digo o homem, a pessoa, né? Cada um aqui. Morreu e depois acabou? Não, ele continua vivo. Entende? Ele continua uma pessoa, ele deixou, porque nada mais. O ser humano, ele tem composto de três partes, vamos chamar assim: corpo, alma e espírito. O corpo, o que é? É isso aqui que nós estamos vendo, é esse físico que nós vemos que com o tempo vai se desgastando, né? Até chegar à morte. E daí morreu? Não. Alma e espírito não morrem. Eles permanecem e são eternos. Então, é isso que o escritor de Hebreus está dizendo, que morte não coloca fim. O que nós somos, inclusive, responsáveis diante de Deus pela vida que Deus nos deu, inclusive. Né? Nós vamos chegar a falar sobre a responsabilidade nossa concernente a crer no Senhor Jesus como Salvador, mas nós devemos entender que nós somos responsáveis também pela vida que nós recebemos de Deus, como nosso Criador. Não é verdade? Deus deu uma vida para nós, como Criador. Inclusive no Apocalipse, que é o livro de Juízos, né? O homem será condenado também por não ter reconhecido Deus como seu Criador. Vamos ler um versículo lá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2, versículo... Vamos ler o versículo 7, senão não vai dar tempo. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus criou todos os animais, no céu, na terra, no mar. Ele criou, não diz como, ele criou. Mas o homem aqui é dito como ele fez o homem. Ele pegou do pó da terra, ele teceu e fez um homem e soprou. Não diz que ele fez isso com a criação, somente com o homem. Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E ele passou a ser o quê? Alma vivente. Só que o homem foi o único na criação que ele foi identificado com Deus. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Recebeu de Deus diretamente a vida. E ele passou a ser o quê? Representante de Deus, como Deus havia dito: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os répteis, e ele ia ser o quê? Cabeça, e foi cabeça aqui nesse mundo da criação. Isso era o homem, representante de Deus aqui nesse mundo. As escolas e faculdades e grandes coisas aí, assim chamados, né? Eles ensinam que o homem veio do macaco, veio disso, veio daquilo, evoluiu. Mas, irmãos, meus amigos também, o homem foi feito por Deus, a sua imagem e semelhança, e Deus o pôs aqui nesse mundo para ser o seu representante. E Deus criou, não evoluiu, Deus criou o homem como está escrito aqui. O homem e sua mulher, Eva. E o homem foi criado adulto, ele tinha inteligência, aliás, Adão foi o homem mais inteligente da face dessa terra, e um homem que quando Deus soprou seu fôlego de vida, ele sabia falar, ele sabia discernir, ele sabia tudo. Porque Deus deu isso para ele, como criação. Tá? Como criação. Não estou falando de divindade, estou falando de criação. Só que o homem, irmãos, pegou isso que Deus deu para ele, todo esse privilégio de ser o representante de Deus na terra, e ele deu de graça. Sabe para quem? Para Satanás, para o diabo, que foi ali derrubar, né, dar a queda para Adão e Eva no seu estado de representante de Deus. Então ele coloca e dá de graça para ele, quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual ele não era para comer. E daí o que aconteceu? Deus havia dito que no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. E Satanás disse, certamente não morrerás. E foi dado crédito àquilo que não era verdade. E o homem veio o quê? A morrer. A morte hoje que existe, né, na natureza é a prova que Deus falou a verdade lá. Não é verdade? Deus disse que no dia em que dele comer, certamente morrerás. E é a verdade. Um morto hoje, se você... Todo mundo que já foi no velório, né? Um morto hoje lá, não importa quem seja, qual a sua crença, ou não importa quem foi, ele é a prova que Deus falou a verdade. No dia em que dele comer, certamente morrerá. Um morto sem vida fala mais do que muitas palavras, porque ele está dando testemunho que um dia Deus falou a verdade e o homem não acreditou. Trocou o que Deus disse a troco da mentira. Não é verdade? Então, Deus, após o homem deixar aqui a sua existência, ele volta para Deus no sentido como criação, porque ele vai dar conta para Deus. Tem um versículo que é confundido, vamos ler esse versículo só para... Capítulo 12 de Eclesiastes, versículo... Ele está falando do homem voltando ao pó. Ele está falando, lembra do teu Criador, né? Versículo 1, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E depois ele chega até ao pó, versículo 7. Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que está querendo dizer isso? Que o homem vai voltar para Deus, está tudo bem? Não é isso. É que ele está afirmando justamente isso que estou dizendo, que nós somos responsáveis pela vida que Deus nos deu. A vida que Deus deu para nós, ela volta para Deus que o deu. E nós vamos dar conta, é isso que está dizendo em Hebreus, que nós vamos dar conta daquilo que nós recebemos de Deus, como criação. Só que é o seguinte, esse homem que estava aqui, o Senhor Jesus, voltando ao nosso capítulo,
Ele existia antes, que é diferente de nós. Nós tivemos um princípio de dias e vamos, apesar da morte, nós continuamos a existir. E mais um dá uma advertência, vindo depois disso ao juízo, antes de voltar. Lá no Éden, Deus havia dito que no dia que dele comerdes, o fruto do conhecimento do bem e do mal, no dia que dele comerdes, certamente morrerás. Foi isso que Deus disse. E Satanás chegou e foi tentar Eva, falou assim, certamente não morrerás. Porque no dia que Deus sabe que no dia que você comer, vai abrir os seus olhos e você vai ser como Deus. Vai ser conhecedor do bem e do mal. Ou seja, Deus está escondendo uma coisa muito boa de você, por isso que Ele não quer que você coma. Não era isso. Só que a serpente enganou Eva. Acreditou nela. Só que hoje, se o inimigo falasse, ou alguém falasse aqui, vamos dizer, até eu falasse, pode ficar sossegado que ninguém vai morrer. Esse cara está doido, porque não tem jeito, né? Como disse, vai lá na porta do cemitério, lá você vai ver a entrada, né? Então não tem como negar. Hoje Satanás não pode virar para você e falar assim, pode ficar sossegado que você não vai morrer. Isso não tem jeito. Porque todo mundo tem na sua consciência que ele vai morrer. Inclusive, a morte é um pavor para a pessoa que não crê. Agora, o que Satanás, então, está fazendo, por assim dizer, hoje, para enganar? Lá para Eva, disse que não ia morrer. E ela acreditou e caiu no laço. E hoje, o que Satanás está fazendo com o homem para enganar ele? O que ele está falando? Ele não pode falar, não vai morrer, porque está na patente que vai morrer. E o que ele está querendo dizer hoje? Ele está querendo dizer aquilo que está escrito lá em Hebreus. A morte está ordenada uma vez ao homem e depois, o que está escrito lá mesmo? Juízo. Satanás está dizendo, você pode ficar sossegado, morreu, não tem juízo. Então essa é a advertência que a palavra de Deus deixa. Que após a morte, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai dar conta para mim na presença de Deus. E eu também não vou dar conta de ninguém. Cada um dará conta de si mesmo, como dizia em Romanos, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então essa é a preciosidade daquela pessoa que estava ali na frente de Simão, que esse homem existia desde antes já. Aquele homem era Deus. Apesar de toda a sua aparência e fragilidade como humano, né, ali aparentemente, esse homem era Deus. Ele foi aquele que curou paralítico, curou cego, surdo, mudo, ressuscitou pessoas mortas. Quem faz isso? Deus. Só Deus que pode fazer isso. E é o que ele fazia. E ele fez todas essas coisas na sua vida, todos os milagres que ele fez por compaixão. Tá? Entendam bem isso, né? Que a cura, ou as curas que o Senhor fazia, os milagres, ele fazia em compaixão. O Senhor não era mágico. E não existia a tarde do milagre. Entendeu? Não existia a noite do milagre. O Senhor fazia as coisas em compaixão às pessoas. Ele tomava sobre si as enfermidades. O que é isso? Ele tomava em compaixão, ele via, ele se compadecia daquilo que ele via. Os enfermos, tudo mais. Por isso que se chama compaixão, porque ele tomava, como para ele chegava a chorar diante de uma situação, vendo aonde chegou a criação dele. E esse Simão, vendo essa pessoa, ele viu a mulher aos pés dele, falou, se esse aí fosse profeta, pelo menos profeta, ele ia saber que essa mulher é pecadora, que está aos pés dele.
Só que essa mulher, sem nenhuma palavra, como diz aqui, não falando nada, ela estava ali chorando aos pés dele, regando com lágrimas, enxugando com os cabelos, ungindo ao pé dele. E o Senhor, como judeu que ele era, entrou na casa desse outro judeu, e eles tinham costume de beijar, dar o ósculo, eles ungiam, lavavam os pés daquele que chegava em casa, e Simão não fez nada disso para o Senhor. E daí o Senhor faz isso com ele. Entrei na tua casa, não me deste água, essa com as lágrimas rega o meu pé, não me deste um ósculo, essa não cessa de beijar meus pés, me ungiste a cabeça, essa com bálsamo, com tudo aquilo que ela estava fazendo, estava ungindo o Senhor, estava fazendo tudo aquilo que ele não fez. E o Senhor fala algo muito interessante, ele fala assim, Simão, uma coisa eu tenho para dizer. Quando subiu esse pensamento no coração dele, que ele olhou e falou, se esse aí fosse profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, porque é uma pecadora. O Senhor sabia o que ele estava pensando. Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Dize a mestre. Um homem tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro devia 50. Não tendo os 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles o amará mais? Estou por certo que é aquele que mais devia. Daí ele fala isso para ele. Que eu entrei na sua casa, não me fez isso, assim, tanto. E vira para a mulher e diz, os teus pecados estão perdoados. É interessante que ele sabia que ela estava ali aos seus pés porque encontrou nele alguém que tinha poder de perdoar os seus pecados, que tanto afligia a sua alma. Uma mulher pecadora com seus pecados, ela foi no lugar certo. A pessoa certa, ela encontrou, ela achou a pessoa certa e foi aos pés dele. E o Senhor respondeu à fé dela que os seus pecados estavam perdoados. Não importa o que estavam dizendo dela, os seus pecados estão perdoados. Ela, que devia 500, não tinha com que pagar, o Senhor perdoou ela. Aquele que pensava que devia menos, né? Que era Simão, eu não sou como essa mulher pecadora, eu não... Tá lá. Então você deve menos, mas você também não pode pagar. Entendeu? Esse é o estado, amigos. Nós não devemos pensar que nós somos melhores. Eu não sou como fulano lá que rouba, que faz não sei o quê. Eu não faço, uma pessoa boa, tenho família. Eu não sou como aquele. Tá bom, vamos dizer, aparentemente está tudo bem, como aqui Simão, que era um homem religioso, certinho, aparentemente tudo bonitinho, e ela pecadora, famosa, vamos dizer assim, né? Na sua reputação, má reputação. Um devia 500, só que ele devia também. Então, isso que nós devemos entender, que todos nós devemos. E nós temos, por Deus, um Salvador, que é o Senhor Jesus. E como ele veio nos salvar, foi justamente, aqui para ela, foi as suas palavras. Os teus pecados estão perdoados. Mas para que o Senhor proclamasse isso de uma forma universal, ele teve que ir para a cruz, onde ele morreu. Ele teve que ir lá na cruz, levar sobre si os nossos pecados. Ele teve que se apresentar diante de Deus, como nós vimos em Hebreus, para encontrar Deus em juízo. O juízo de Deus que nós merecemos. Justamente, ele foi lá
para ser o nosso substituto. Por isso que diz que existe a morte substitutiva de Cristo, porque realmente ele foi lá para ser o nosso substituto, o nosso representante diante de Deus em juízo. Ele diz que ele tomou sobre si os nossos pecados, e todos ali foram julgados por Deus nele. Então, para que ele pudesse hoje, para que o Evangelho hoje pudesse dizer para nós que os nossos pecados estão perdoados, ele teve que morrer ali na cruz. O preço alto que ele teve que pagar por cada um de nós. Cada um aqui, além da sua responsabilidade diante de Deus como um ser humano, nós vemos que Deus nos deu uma saída maravilhosa, que foi o Senhor Jesus vindo aqui para morrer por nós. Por isso que o Evangelho, né, ele é muito precioso, porque ele traz a salvação de Deus para nós. Não é algo para nós, não é algo nosso para Deus. Salvação é de Deus para nós. Foi Deus que providenciou salvação para nós. Então ele deu o seu Filho. Um versículo lá conhecido, vamos ler um versículo. Evangelho de João, capítulo 3. O versículo bem conhecido, né? 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui é algo individual, não é coletivo. Deus amou todos. Não é isso que ele está falando? Esse mundo que ele fala são as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que ele não fez distinção. Ele deu seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele, de cada um, que nele crê, não pereça, que é o juízo, mas o que? Tenha a vida eterna. Então isso, meus queridos irmãos, amigos, é muito precioso, porque é algo que Deus está dizendo para nós. Não é aquilo que nós inventamos ou queremos justificar ou qualquer coisa assim. É aquilo que Deus está falando para nós. É como o Senhor falou para Simão ali. Simão achou que ele não sabia nada. Se ele soubesse quem que é. Você deve entender que o Senhor Jesus, ele sabe no momento agora tudo aquilo que nós estamos pensando. Não é verdade? O Senhor olhasse para nós hoje, ele sabia o que estava pensando. Como aqui, ele sentado, Simão olhando para a cara dele, falando assim, não sabe nada. Se ele soubesse, e o Senhor olhando para ele, sabendo o que ele estava pensando. Não é verdade? Olha que maravilhoso saber que uma pessoa que veio aqui para morrer por nós é uma pessoa que nos conhece. Nós somos conhecidos dele. Então eu não tenho jeito de esconder. Isso é o erro grande, né? Que o homem quer esconder de Deus a sua própria realidade. Isso é uma tolice, né? Para chamar assim. Porque ele conhece. É verdade? E ele quer ser, né, o Salvador nosso. Ele veio para ser o Salvador, nosso Salvador, mas é o Salvador individual. Não existe salvação coletiva. E Deus, como nós chamamos, Deus é Pai. Deus não tem neto. Deus tem filhos. Não é verdade? Ou seja, não é porque alguém aqui, o pai é crente, então tá bom, estou na cola dele. Não existe isso, não. Deus é pai, ele não é avô. Deus não tem netos, ele tem filhos. E isso quer dizer o quê? É individual, para cada um de nós, para todo aquele que nele crê, não pereça. Tem uns versículos que a gente vê aí para a rua também,
tão conhecido, né? Mas leva a esse pensamento, que é o Salmo 23. Não é verdade? Salmo 23, versículo 1. O que fala o Salmo 23, versículo 1? Você lembra, irmão? Como? Fala mais alto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é pastor de quem? Fala lá. Meu. Não diz que é nosso pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E isso basta. Ele está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é nada, é nada. Ou seja, não é assim, o Senhor é meu pastor, eu tenho uma família muito boa, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, tenho um bom emprego, tenho um carro bonito, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, tenho boa saúde, nada me falta. Não, não é isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é a suficiência de Deus para nós. E isso nós devemos entender. Teve um evangelista que pregou uma vez numa aldeia no altiplano do Peru, e estava uma época muito fria, e durante o dia ele pregou o evangelho, e tinha um rapazinho, um moço, né, um rapaz, que estava ouvindo o evangelho, e ele estava falando isso aí, da possessão individual de cada um, de ter o Senhor como seu pastor e como seu salvador. Isso é coisa individual. Então ele falava assim, ó, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Ele tem que ser o seu pastor, o seu salvador. Não adianta ser do seu primo, do seu pai, da sua mãe. O Senhor é meu pastor. E daí naquela noite teve uma geada muito grande, e esse rapazinho, ele era justamente o pastor que estava cuidando do seu rebanho nos altiplanos lá, e muito frio, deu um frio tremendo, que ele morreu de frio lá, devido à pobreza que existe, inclusive lá. E daí o pregador ficou sabendo que esse jovem tinha morrido, esse moço tinha morrido. E falaram, nós não entendemos o que aconteceu, que ele morreu e acharam ele segurando o dedo dele. Ninguém estava entendendo, mas o pregador entendeu, falou, o que ele morreu segurando aquilo que ele viu, que realmente que o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu. Então, tenha isso em mente. Sabe por quê? Porque, irmãos, infelizmente, não fala uma realidade que ninguém até fala, não fala isso. Mas sabe o que pode acontecer? Amanhã você pode não estar aqui mais nesse mundo. Não é verdade? Ninguém aqui vai garantir que amanhã está tudo certinho, né? Eu, inclusive, posso bater com as 10, como diz aí, qualquer instante. E o que eu tenho feito? Como é que você vai encontrar com Deus? Você vai encontrar Deus como Pai e encontrar o Senhor Jesus como seu Salvador? Ou você vai encontrar ambos como seus juízes? Não é? Então o Evangelho, ele não é uma ameaça. Né? O cara está ameaçando. O Evangelho não é ameaça. O Evangelho é o aviso de Deus, solene aviso de Deus, para que você se salve dessa situação da que estamos sem saída, exceto o quê? O Senhor Jesus como nosso Salvador. É a única saída. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Podemos dar graça?